Vamos abrir Isaías, capítulo 29. Vamos ler apenas o versículo 10, a palavra que o Senhor tem trazido e sido repetida também na última reunião, na outra anterior. Isaías 29, 10 diz assim: porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Ou nessa tradução, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Nós continuamos orando, Senhor, para que Tu abras os nossos olhos e que seja desfeito todo o poder desse espírito de profundo sono, sejamos despertados a cada dia, e sabemos que o despertar, Senhor, vem pela oração, por aqueles que Te buscam, Senhor, aqueles que vigiam, aqueles, Senhor, que Te buscam pela manhã, Te buscam na madrugada, Te buscam, Senhor, e se mantêm acordados em oração, Senhor. Então acorda-nos cada dia, Senhor, com oração, com busca, com súplica, com intercessão, em nome de Jesus. Vamos agora para o texto de Êxodo 33, versículo 11. Êxodo 33, versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Vamos nos concentrar só nessa primeira parte, que diz que o Senhor falava com Moisés face a face. Que palavra marcante, saber que Deus falava nessa medida com Moisés, face a face. Olha só quem veio nos visitar aí, olha. Falava face a face. Acho melhor tirar, porque senão vocês vão ficar só olhando ali, vão querer ver o The Chosen depois, né? E esse aí não é o Gilberto Pires, tá? Esse aí é o... Esse texto, amados, ele está dentro de um contexto bastante grande da palavra. Há um parênteses aqui no capítulo 33, desde a segunda parte do versículo 7 até o versículo 11, é uma explicação sobre essa tenda da congregação. O texto todo, ele abrange desde o capítulo 19 até o final do capítulo 34. É quando o Senhor chama Moisés e o povo, e os anciãos, e o Senhor então fala ali no capítulo 20 sobre os 10 mandamentos e outros mandamentos ali. E depois Deus diz então para Moisés subir ao monte, ele sobe com Josué, e lá o Senhor vai se manifestar. Ele fica 40 dias, 40 noites na presença do Senhor, em jejum total, um jejum sobrenatural, porque ele não só fica 40 dias sem comer, o que é possível, para quem está bem preparado, né? Muito preparado, mas sem beber é impossível. Dizem que depois de 3 dias já começa a complicar seriamente a vida da pessoa.
mas é um jejum sobrenatural. Ele ficou na presença de Deus, e o alimento e a bebida dele foi a presença de Deus. Ele foi suprido na presença do Senhor. E lá então, primeiro Deus fala os mandamentos para todo o povo, mas depois ele sobe e Deus fabrica as pedras, e Deus com o seu dedo escreve em 2 tábuas os mandamentos. Alguns costumam colocar nas tábuas, achar que era assim, que numa tábua tinha lá os primeiros 4 mandamentos e depois na outra os 6 mandamentos. Não diz em lugar nenhum que é assim. Não sabemos como era. Mas eu já vi uma sugestão que eu acho muito interessante, que os 10 mandamentos estavam nas 2 tábuas. É como um contrato, é como uma aliança. Tu fica com uma cópia, eu fico com outra. Deus se compromete e eu me comprometo. É razoável, não está escrito que era assim, só diz que eram 2 pedras que estavam os mandamentos. E Moisés está nesse ambiente. Quando termina esse período que Deus entrega as tábuas, ele está para descer. Então Deus diz para Moisés: olha, o teu povo que tu tirou do Egito se corrompeu. Porque o povo ficou ansioso, o povo ficou preocupado, porque Moisés não voltava, e eles foram lá para Arão e disseram assim: faz-nos deuses, porque esse Moisés aí nós não sabemos mais dele. Então o Arão disse assim: deem aí o que vocês têm de ouro, e ele fez um bezerro de ouro, bezerro de fundição. E aquele povo disse assim: estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. É interessante que em 40 dias, que é um período de tribulação, é um período de tentação, é um período de desafio, de provação, o povo em 40 dias, depois de ter visto tudo que Deus tinha feito, rejeitou. E olha o que eles dizem. Quando eles dizem: este bezerro é o Deus, ou são os deuses que tiraram vocês do Egito, o termo que eles usam é Elohim, que é a palavra hebraica que está lá em Gênesis 1:26. Deus, disse Elohim: façamos o homem à nossa imagem. Eles disseram que aquele bezerro era Elohim, era Deus. Então Moisés desce, o povo está celebrando, há um alarido tão grande que Josué disse assim: é um alarido de guerra. Mas Moisés, discernindo, sabendo que Deus já tinha lhe dito, disse: isso não é alarido nem de vencedores nem de vencidos. Havia uma festa, havia danças, havia celebração, eles se prostravam. E é interessante que diz que, mais adiante, diz que eles estavam despidos. Eu não sei qual era o nível de nudez que eles chegavam naquela época, mas era alguma coisa que era considerado estar nu ou seminu, para ver como a sensualidade sempre está junto com a idolatria. Por quê? Porque vem do mesma origem, do mesmo inimigo. Então Moisés chega lá e ele vê aquilo, ele se enche de furor e ele quebra as pedras, as tábuas de pedra. Tal a repugnância, o furor que se acendeu no coração dele em ver aquilo. Mas ele, antes disso mesmo, ele intercede pelo povo. Deus assim: chega, eu vou terminar com esse povo e a partir de ti eu vou fazer uma nova nação. Mas Moisés não aceita essa ideia de Deus. Ele diz: não, o que vão dizer os egípcios? O que vão dizer os povos que tu tirou eles de lá para os consumir no deserto? E então Deus desiste
Não porque Moisés era melhor ou mais inteligente do que Deus, ou mais sábio, obviamente que não. Deus sabia, mas Deus sabia que ali havia um intercessor. Então Deus, quando diz isto, está à procura do intercessor. Aquele povo era digno de ser consumido, mas Deus está em busca de alguém que interceda, alguém que diga: não, Senhor. Era uma sugestão muito boa para Moisés. Aquele povo deu muito trabalho. Que maravilha, Senhor, que ideia boa, consome esse povo todo e vamos começar tudo de novo. Ele disse: não. Ele intercedeu, ele ficou diante de Deus e do povo, e Deus diz que se arrependeu. Deus mudou a sua ideia que ele tinha programado para fazer. Então Moisés exorta o povo, repreende o povo, intercede pelo povo. E então ele arma essa tenda, que ele tira ali do meio do povo e leva para longe, onde estava o povo era chamado de arraial. E ele retira uma tenda, e é onde ele buscava o Senhor. E aqui nesses versículos está a explicação, é um parênteses de todo esse contexto. E ali diz que e quem queria, buscava o Senhor, ia até essa tenda da congregação. Há uma tradução que eu acho que é mais fácil de entender, que é a tenda do encontro. É o lugar onde se encontrava com Deus. E lá Deus descia numa coluna de nuvem, punha-se à porta dessa tenda e o Senhor falava com Moisés. E era tal a comunhão e a presença de Deus, que quando Moisés saía de lá, o rosto dele resplandecia, brilhava. Tanto que ele teve que colocar um véu sobre o seu rosto, de tal a presença, a glória de Deus. Porque Deus falava com ele face a face. Mais adiante, lá em Números, não precisam abrir, mas quem estiver anotando, Números 12, 6 a 8, Miriam e Arão, que eram irmãos mais velhos de Moisés, eles se levantam contra Moisés por causa de uma situação, não precisamos entrar agora, e eles vão repreender o Moisés. E Deus então fala: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? No primeiro texto nós vimos que Deus falava com ele face a face, agora diz boca a boca, frente a frente, olho no olho, face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. Essa era a intimidade, o tipo de relacionamento que o próprio Deus testemunha. Ele diz: olha, quando eu falo por um profeta, eu falo por um sonho, uma visão. Quantas vezes nós temos entre nós visão? Deus traz a visão. Algumas visões são bastante claras, outras visões nós precisamos de uma interpretação, um sonho. Mas quando Deus falava com Moisés, não tinha enigma. Aqui diz falar por enigma. Deus falava claro. Então, como é que vocês não temeram falar contra esse homem que me escuta, que me ouve, que me vê a minha forma? Que comunhão, amados. Que comunhão, que testemunho escutar de Deus. Um dia escutar do Senhor dizer assim: eu falo com ele ou com ela face a face. Que precioso vai ser o dia quando nós sairmos de um tempo de oração, dos nossos quartos secretos, e a nossa esposa, esposo, filhos, olharem para nós e dizer assim: tu estás brilhando. Salmo 103, versículo 7.
Salmo 103, versículo 7. Diz assim: fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Quando nós lemos rapidamente isso, talvez a gente não preste muita atenção, não entenda completamente, mas os filhos de Israel, ou seja, todo o povo de Israel, viu os feitos de Deus. Eles viram as pragas no Egito, eles viram a abertura do Mar Vermelho, eles viram o maná descendo, eles viram as codornizes, eles viram a água jorrando para aquela multidão de 2 a 3 milhões de pessoas, haja água para dar de beber a toda essa gente. Mas quem viu os caminhos do Senhor, só uma pessoa, foi Moisés. Nós podemos ver os feitos do Senhor, mas não conhecer os seus caminhos, não saber como Ele age, não saber como Ele se comporta, não saber a sua vontade. O Senhor falou isto aqui para Davi, que está relacionado, é um salmo de Davi, 103:7, mas isso é uma resposta de uma oração de Moisés, lá em Êxodo 33:13, Moisés diz para Deus: rogo-te que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei. Só quem conhece os caminhos do Senhor o conhece, é amigo, entende. Para os amigos a gente fala as coisas com clareza. Para o estranho, para aquela pessoa que nós não temos muita intimidade, nós não vamos abrir o nosso coração, a nossa intimidade, mas para aqueles que são amigos, mais chegados do que o irmão, nós abrimos. Deus faz e fez isto com Moisés. Moisés, então, amados, ele não andava baseado nas suas ideias, no que ele pensava. Quando foi para fazer o tabernáculo, Deus deu para ele a planta, deu um modelo, ele viu. E Deus disse: faça tudo conforme o modelo que tu viste. Não veio da cabeça dele, não veio da ciência que ele recebeu lá no Egito. Lá tinham construído pirâmides, eram sensacionais, eram geniais aquelas pessoas. Na engenharia, na arquitetura. Mas Deus disse: eu não quero nada disso. Tu vai fazer conforme a minha ideia. Deus não precisa das nossas ideias, amados, por melhores que elas sejam. Deus só quer uma coisa: que tu siga as ideias dele, os caminhos dele. Eu um dia falei aqui, acho que foi num encontro, acho que lá com o grupo do Leandro, né? Não sei se eu já citei aqui, se citei vou citar de novo, a minha idade permite repetir às vezes algumas coisas. Está rindo do quê, Eduardo? Tu também está lá. Querido Eduardo, precioso irmão, homem de Deus. Às vezes a gente está numa reunião e tem que conversar sobre alguma coisa, e aí tu senta, e aí um fala uma coisa, outro dá uma ideia, outro dá outra ideia, e outro dá outra ideia, e outro repete a ideia do outro, e aí passa aquele tempo todo ali, com ideias, e às vezes o que prevalece é a ideia da maioria, ou a ideia dos que são mais firmes com as suas ideias, mais convictos, alguns não falam nada. Mas quando nós precisamos decidir uma coisa importante, não é pelas nossas ideias, é o que Deus pensa sobre isto, o que Deus acha sobre isso. Nós temos muitas ideias das coisas da Bíblia. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. O que Deus pensa sobre isso? Moisés tinha essa intimidade. Ele sabia como Deus pensava. Já pensou que precioso? Saber como Deus pensa. Ser íntimo de Deus. Por isso, ele pôde conduzir aquele povo.
Porque não era fácil, gente. Não foi fácil conduzir aquele povo. Mas ele conhecia os caminhos do Senhor. Ele foi fiel, diz que ele foi fiel em toda a casa de Deus. Imagina a dor de Moisés quando não pôde entrar na terra. Sabe por quê? Porque ele não obedeceu um caminho do Senhor. Deus disse: fala para a rocha. Ele já tinha outra vez, Deus dito: bate na rocha, e aí saiu água. Agora o povo perturbando a paciência, reclamando, murmurando, Deus disse: fala para a rocha. Moisés está irritado, e nós daríamos toda a razão para o Moisés, né? Podia ter dado uma varada no povo, mas Deus disse assim: não fala. E ele, irritado, mas Deus honrou até essa atitude dele, que não era para bater, para falar, mas deu água para o povo. Deus não estava impedido de dar água para o povo. Quem estava irritado era o Moisés, mas Deus liberou. E porque ele transgrediu, e porque a imagem, a honra, a glória do Senhor foi manchada pela atitude do Moisés, porque ele era o líder, e esse é o ônus da liderança. Por isso, orem pelos presbíteros, intercedam por eles, pelos diáconos, por quem nos dá cobertura apostólica aqui, porque eles estão numa posição muito delicada diante de Deus, de muita graça, unção, sabedoria, mas que tem que obedecer ao Senhor, tem que escutar o Senhor, tem que saber os caminhos do Senhor. E o julgamento começa por eles, pelos diáconos, para sobrar para os diáconos também, mas por todo aquele que tem autoridade, todo aquele que, quando eu falo aqui em nome de Jesus, eu tenho que ter temor diante de Deus do que eu estou falando. Eu não posso falar o que eu acho, ou falar porque eu quero acertar alguém. Uma vez eu escutei um irmão, muitos anos, era adolescente, e aí ele explicando como é que ele fazia as pregações dele. Quando tinha um problema na igreja, então ele preparava uma mensagem e tal, para resolver aquele problema lá de cima do púlpito, né? Temos que temer, temos que saber os caminhos do Senhor. As nossas decisões, as decisões da liderança, elas têm impacto. Mas que precioso é poder conhecer os caminhos do Senhor. Agora, quem gostaria de ter esse face a face, esse boca a boca com Deus? Acho que é uma pergunta meio óbvia, né? Mas a maioria, pelo menos, levantou a mão. Vamos para uma palavra mais prática ainda hoje. Como fazer isso? Como deve ser a nossa vida de oração? Se é pela oração que Deus nos desperta, se era pela oração que Moisés experimentava isto, então é pela oração. Como nós vamos orar? Às vezes nós dizemos para os irmãos: irmão tem que orar, irmão tem que orar, irmão tem que orar. Irmão, mas como é que eu oro? Eu não sei, eu fico ali, não sei o que dizer, não sei o que falar. Dá sono, me ajoelho, durmo. Não sei o que pedir, não sei se está certo o que eu estou fazendo, me faltam as palavras. Então quero repartir alguns pontos que nós vemos na vida de homens e mulheres de Deus, especialmente de homens aqui, hoje, que fazem parte, que são o conteúdo da oração. Não que sempre estejam necessariamente em todas as orações que nós fazemos, mas eles fazem parte, eles devem fazer parte rotineiramente da nossa oração. Se eu quero ter essa experiência profunda com o Senhor de oração e experimentar esse face a face,
com o Senhor. Primeira coisa, vou colocar 2 pontos juntos aqui. São 8 pontos. Os 2 primeiros são 2 pontos juntos aqui, e depois 2 pontos juntos, e depois 1 ponto de cada vez. Louvor e ações de graças, para quem está anotando. Salmo 100, versículo 4. Hoje o Leandro abriu com esse salmo, e eu disse, glória a Deus. Vamos lá para Salmo 100, versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Esses 2 itens têm que estar presentes na nossa oração. Na minha versão aqui, que é a Almeida Corrigida Fiel, ela, em vez de ações de graças, ela usa gratidão, acho que é mais claro. Você sabe que lá nos americanos eles têm um feriado nacional que é o Dia de Ações de Graças, que eles valorizam muito. Eu não sei se eles usam de fato o dia para dar graças a Deus, mas tem um feriado que eles param para fazer comida, tipo um Natal assim, né? Aqui eles valorizam muito a festa do Natal lá, mas esse dia de ações de graças valoriza. Aí acho que tem até um jogo o Leandro que conhece futebol americano e tal, né? Acho que tem um jogo e tudo. Eu não sei nem se eles dão graças ou se eles só curtem o feriado. Mas é um dia precioso. Mas ações de graças nós temos que dar ao Senhor todos os dias. O que é ações de graça? É gratidão. É ser grato ao Senhor. Então vamos ver, Salmo 147, já que estamos em Salmo 147, vai nos ajudar a saber o que é gratidão. Salmo 147, versículo 7, cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Versículo 8, ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir erva sobre os montes. Então nós estamos agradecendo, Senhor, é Tu que fazes isto. Versículo 9, o que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Gratidão, Senhor, obrigado que os animais são alimentados. Versículo 14, Ele é o que põe em paz os teus termos e da flor da farinha te farta. Viu, José? Flor da farinha te farta para fazer o pão. Acho que vou merecer um pão no final da reunião. Versículo 16, o que dá neve como lã e espalha a geada como cinza, o que lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. Então gratidão pelo vento, pelo gelo, gratidão por tudo que o Senhor dá, pelo alimento, por cuidar dos animais, isso é gratidão. Nós temos que ser um povo agradecido. Obrigado, Senhor, porque a maioria aqui tomou um café da manhã hoje, a maioria vai comer quando sair daqui. Todos podem respirar aqui, todos estão bem vestidos, todos têm sapato. Glória a Deus, pelas coisas que nos parecem pequenas, mas são fundamentais. Graças ao Senhor por tudo, em tudo dai graças. A segunda coisa é louvor. Entrai por suas portas com hinos de louvor. Agora, louvor não está ligado só à música. O que podemos substituir pela palavra louvor? Elogio, elogiar. Eu pensando nisso, no exemplo, pensei de uma pessoa que aqui, eu acho que todo mundo na congregação gosta dele.
Pode ser que tenha alguns que nem todos gostam, mas esse eu acho que todo mundo gosta. Se tiver alguém que não gosta dele, depois não precisa levantar a mão. É o Gilson. O Gilson é um cara que a gente, vê ele, aquele sorriso, desmancha a gente. Então aqui, quem é que tem um elogio para dar para o Gilson? Pode levantar a tua voz. Diz. O que mais? Servo. Amigo. Servidor. Companheiro. É humilde. Amoroso com a esposa. Fiel a Deus. Chega, senão ele vai ficar orgulhoso. Nós podemos dizer muitas coisas porque ele é precioso. Não estou dizendo que ele é perfeito. Convive lá uma semana dentro da casa dele, vai descobrir talvez algumas coisinhas. Mas ele é esse amado. Então nós falamos isso. Quantas vezes numa reunião nós dizemos assim: Odilon, como tu é precioso, tu é uma bênção na minha vida, como tu é um homem de Deus. Isso é um elogio. E parece que para Deus mas Deus tem que dar louvor para Deus. Nós damos para os homens, feitos à imagem de Deus, mas não damos com a mesma clareza elogio a Deus. Louvor é elogiar. Então, quando nós entramos na presença do Senhor, nós entramos com gratidão, porque tudo que nós temos é dele. Ele nos dá, ele reparte. E nós o elogiamos porque ele é bom. Nós cantamos porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém. Dando graças constantemente a Deus e Pai de todas as coisas em nome de nosso Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Glória a Deus. Obrigado, Odilon. Segundo ponto. Primeiro ponto tem 2 itens. Segundo ponto tem 2 itens. Humildade e confissão de pecados. Tiago, vamos abrir Tiago, capítulo 4, versículo 6, a segunda parte do 6 até o 10. Diz assim, para ganhar tempo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. É na presença do Senhor que nós nos humilhamos. Então o momento de oração é o momento de nos humilharmos. O Moisés, ele é o autor do Salmo 90, é uma oração de Moisés. E ali ele coloca, ao lermos ele, nós vamos ver esse coração quebrantado, reconhecendo que nós somos pó, que os nossos dias são 70, quando muito 80, que passar disso é canseiro e enfado. Mas Deus é eterno. Então, há um coração humilde. Ele era um homem cheio de Deus, mas o coração dele era de humildade. Diz que Moisés era o homem mais manso que existia sobre a terra ali. A mansidão, amados, é fruto da humildade na presença de Deus. Jesus disse: vinde a mim, porque eu sou manso e humilde. Alguém aqui tem problema com falta de mansidão? Vê como está a tua vida de oração. Quanto que tu te humilha diante de Deus.
Se tu é irritadinho, tu precisa mais da presença de Deus. Se tu é orgulhoso, precisa mais te humilhar na presença de Deus. Se tu é resistente à autoridade, tu precisa te humilhar mais na presença do Senhor. Porque aquele que se humilha, Deus libera graça. E as pessoas que andam na presença do Senhor vão ser mansos, vão ser humildes, e isso vai se manifestar. Não numa aparência de humildade, não numa cara de humildade, mas na sua própria vida. O segundo que está aqui dentro desse ponto, é a confissão de pecados. A oração é um momento de confissão. Quanto mais tu te aproxima de Deus, mais a luz do Senhor te ilumina, e mais tu começa a ver coisas que até tu achava que não tinha problema. Deus vai te mostrando. Como disse uma pessoa, uma vez escutei, arrependimento é como uma cebola, sempre tem uma camada a mais, vai tirando, Deus vai mostrando, e sempre tem uma camadinha a mais, e Deus vai penetrando, ao ponto de que nós nunca vamos poder ou deveremos nos gloriar em alguma coisa. Se alguém se glorie, glorie-se no Senhor. Então é lugar de confissão de pecados. Voltando, para guardarmos, na presença do Senhor, no tempo de oração, eu vou com gratidão, eu vou com louvor, eu vou com humildade, me humilho diante do Senhor, eu confesso os pecados. Vocês lembram da Lucas 18:13, né? O publicano, Jesus fala do publicano, do fariseu, o publicano, o fariseu orando de si para si mesmo: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses publicanos, como esses pecadores, eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo. E ele saiu dali do mesmo jeito que entrou. Mas o publicano disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Isso é humildade e é confissão de pecados. O próprio Moisés orou, Êxodo 34, diz: perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Terceiro ponto, mas é o quinto item. Não sei se estão entendendo essa confusão que eu fiz aqui, mas eu já falei duas no primeiro, no A, duas no B e agora no C. É a petição. Vou ler vários textos aqui, não precisam abrir. Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. João 14:13-14: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 16:24: até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E Tiago, no capítulo 4, vai dizer: nada tendes porque não pedis. A maior parte das orações e dos ensinos na Bíblia sobre oração é pedir. Dizem que 90% é pedir. Então não é errado pedir, gente. Talvez vocês já tenham, principalmente quando tu vai pregar para alguém, ele diz assim: eu não peço nada, eu só agradeço. Então, mas que cara espiritual, eu estou sempre pedindo e ele não pede nada, só agradece. Por quê? Porque ele está errado. Porque Deus disse: pedi, é um mandamento, é uma palavra de Deus para nós, é o reconhecimento da nossa necessidade. É óbvio que devemos ter ações de graças, e vimos no primeiro ponto, mas pedir é 90% do que fala em oração. Por quê? Porque temos muitas necessidades. As necessidades são enormes, talvez nós não nos demos conta,
Mas agora mesmo tem irmãos nossos sendo perseguidos, sendo mortos, sendo torturados. Tem uma cidade inteira de pessoas que não conhecem a Jesus. Temos gente passando fome. Qual é a população do mundo? 8 bilhões mais ou menos, né? 8 bilhões e 300, acho que é isso, não tenho certeza. Há no mínimo 8 bilhões de motivos para orar. Nem o seu Osmar consegue colocar na listinha dele todos esses motivos. E eu sei que ele ora, ele clama, ele pede, e continue assim, seu Osmar. Moisés pediu para ver a glória de Deus. O que Deus fez? Concedeu. Devemos pedir, amados. É de Deus pedir, mas também Tiago diz: vocês não recebem porque pedem mal, pede para os seus próprios prazeres. Então nós temos que aprender a pedir, mas isso não quer dizer que eu não vou pedir, porque às vezes eu peço mal. Eu vou aprender a pedir segundo a vontade de Deus. Item D, súplica. Efésios 6,18 vai nos dizer: com toda oração e súplica. Essa palavra traduzida por súplica aqui no Novo Testamento, essa palavra também é traduzida por necessidade, indigência, falta, privação, penúria. E a palavra lá em Êxodo 32:11, quando Moisés suplica a Deus pelo povo, também pode ser traduzido por implorar, tornar-se fraco, doente, ser fraco, afligido. É interessante que aqui a súplica, essa palavra mostra a condição da pessoa. Imagina o que é um mendigo, um indigente, alguém que está com fome, que faz 3 dias que não come. O que ele vai fazer? Ele vai suplicar pelo pão. Nas nossas esquinas, muita gente pede, e muitos deles têm abundância, porque o povo é de dar, e nós como cristãos devemos dar. Normalmente o pessoal está bem gordinho, ali, eles não passam, a maioria deles não passa fome, e tem os que o Cláudio atende lá, então, aqueles lá estão. Mas, amados, quando de fato alguém passa fome ou sede de verdade, ele vai suplicar, ele vai se humilhar, ele vai dizer: eu preciso, por favor, me dá um pedaço de pão. Então nossa súplica é isto. Quando a nossa necessidade é maior do que a nossa vergonha, nós suplicamos. Nós dizemos: Deus, eu não tenho como solucionar isto, ó Deus. Eu suplico, Senhor, eu estou desesperado, atende a minha oração, a minha súplica. Só suplica quem está desesperado, quem tem coisas que precisa resolver para ontem. Então a oração, amados, é um lugar de súplica. É um lugar de choro diante de Deus. Diz que Daniel, ele chorou, ele pranteou diante de Deus 21 dias. Quanto que nós suplicamos? Ou nós achamos que as necessidades estão todas supridas? E aqui eu não estou falando em primeiro de pão, de roupa, mas necessidades que nós não conseguimos produzir nada. A conversão de uma pessoa que, se Deus não operar, a enfermidade terminal de alguém, nossa oração é lugar de súplica. Moisés suplicou a Deus pelo povo. Letra E, intercessão.
A palavra diz, não precisam abrir também, 1 Timóteo 2, de 1 a 2, falando de que devemos fazer várias práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Moisés é o exemplo de intercessor. O intercessor é aquele que se coloca entre Deus e a outra pessoa, ou as outras pessoas. Eu fui intercessor quando estava na escola, devia ter 10 anos. Tinha uma briga, 2 guris brigando. Eu fui interceder pelos dois, levei um soco. Aí eu já queria que eles se batessem mesmo. Intercessor se coloca na brecha, se coloca num ponto em que ele diz: não, Deus, poupa o teu povo. Poupa essa nação, Senhor. Esse é o intercessor, o que se coloca na brecha. Moisés se colocou na brecha. Ele chegou a dizer para Deus: tu teria coragem de dizer para Deus: Senhor, perdoa o povo, ou então risca-me do livro da vida. Ele estava disposto a ser riscado do livro da vida, está em morte eterna por causa daquele povo. Paulo faz a mesma coisa em relação aos judeus. Ele diz: eu preferia ser anátema por causa desse povo. Mas Deus diz: aquele que pecar, eu que o risco do livro da vida. Intercessor, alguém que luta, que batalha, que se coloca nessa posição. Nós temos muitas coisas para interceder. Nós temos uma nação agora que nós precisamos de interceder muito. Dou graças a Deus, tenho visto muitos lugares, muita gente orando. Agora estou acompanhando um grupo de mulheres que tem pretensão de, em 25 de outubro, reunir 1 milhão de mulheres lá em São Paulo, em oração. E estão orando toda essa semana, jejuando pela nossa nação. Homens, mulheres, crianças, clamando ao Senhor. Há muito que interceder, amados. Letra F, adoração. Vamos para Apocalipse 15, versículo 13 e 4. Vamos ler esse texto juntos. Apocalipse 15, versículo 3 e 4. Diz assim: e cantavam o cântico de Moisés, servo do Senhor, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Essa aí é a tradução? Essa é a corrigida. A Almeida Revista e corrigida. Não é a corrigida e fiel, nem a Almeida, por isso que está diferente. Mas aqui diz: amém. Aqui diz santos também. Amém. Rei das nações, esse que está na revista atualizada. É interessante, amados, uma curiosidade que diz que aqui cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Aí eu fui procurar nos estudiosos, nos livros que eu tenho lá. Ninguém explica muito isso aqui, ninguém sabe entender. Porque é 2 cânticos. Porque se refere ao canto lá de Moisés não sei aonde, o canto sobre Jesus não sei aonde. Eu tenho a minha própria interpretação. Como eles também não têm consenso, eu também posso dar a minha opinião. Mas pelo que está aqui, eu entendo que é uma composição conjunta de Moisés e do Cordeiro, de Jesus. Eles compuseram juntos. Lembra que lá no Monte da Transfiguração, quem é que estava com Jesus? Moisés e Elias. Que intimidade! Ainda vou saber lá no céu se eles compuseram junto, a minha interpretação está errada. Mas não há por que Deus não compor um cântico junto contigo.
Mas isso não é o importante. O importante é que eles cantam e falam das coisas do Senhor. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. A adoração, amados, esse reconhecimento da grandeza, da obra, dos caminhos, do governo, do poder, da glória. E em resposta a isso nós nos rendemos, nos entregamos, nos ajoelhamos, nos prostramos diante de Deus. Então, depois de todas essas coisas, de ações de graças, de elogios, de louvores, de humildade, humilhação diante de Deus, de confissão de pecados, de petição, de súplicas, de intercessão, nós nos rendemos. Nós derramamos a nossa alma diante do Senhor. Como Ana lá, mãe de Samuel, derramou a sua alma diante de Deus, nós nos rendemos a Deus, nos entregamos, nos submetemos, e sabemos que a nossa oração agora está diante de Deus. Então a única coisa que nos resta é adorar o Senhor. Então, amados, esses 8 pontos precisam estar nas nossas orações. Não é tão complicado chegar ao Senhor com louvor, com ações de graças, com súplicas, com petições. Isso aqui, se a gente fizer esses 8 pontos, dá bastante tempo na presença de Deus. E quanto mais nós vamos estando com o Senhor, mais na presença dEle, mais a sua glória vai se manifestar, mais nós vamos conhecer os seus caminhos. Amados, Daniel foi um homem de oração. Como vimos Moisés, Daniel também. Daniel, um jovenzinho, não sabemos a idade, mas ele era muito jovem. Ele vai para a Babilônia e ele tem uma prática lá. Ele todos os dias, com as janelas do seu quarto aberto para o lado de Jerusalém, ele orava 3 vezes por dia de joelhos, como era o seu costume. Isso que ele tinha várias atividades, ele era um líder lá. Mas no dia em que veio aquele decreto que não poderiam pedir nada a nenhum Deus, só ao rei da Babilônia, que já era os medo-persas, né? O Dario ali, ele recebeu aquela escritura. E o que ele fez? Como de costume, ele orou ao Senhor. E os seus inimigos só esperando na janela para denunciá-lo. Orar naqueles dias foi proibido, mas nos nossos dias está sendo proibido. Vocês viram claramente, 2022, uma mulher foi presa no Reino Unido, porque orava em silêncio, sem dizer uma palavra, próximo de uma clínica de aborto. E ela foi presa 2 vezes. O inimigo não só quer barrar as tuas orações, mas até os teus pensamentos. Pensar conforme Deus, de acordo com Deus, vai chegar ao ponto de ser criminalizado. Tentaram fazer. Ainda não foi. Essa mulher conseguiu uma sentença e na verdade, ela ganhou uma indenização por isso. Mas eles, em cima disso, porque a legislação não era clara, agora querem uma legislação que proíba. Ou seja, fazer o aborto, tudo bem. Orar silenciosamente para que aquela pessoa não faça, é crime. Mas Daniel fez, pagou um preço,
Foi lançado na cova dos leões, mas o Senhor o sustentou. Os próprios amigos de Daniel, que tinham que se prostrar diante daquela estátua, disseram: fica sabendo, ó rei, que não vamos nos prostrar diante dessa estátua. Se Deus vai nos livrar ou não, isso é com Deus, mas nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. Amados, Deus quer que cada um de nós, e o somatório dessa pequena congregação, seja um lugar, não esse lugar, mas a tua vida, o teu secreto, a tua vida com Deus, na presença de Deus no secreto, porque todas essas coisas começam no secreto, no teu quarto secreto, na tua sala, no teu escritório, no teu banheiro secreto, talvez seja, porque talvez tu more numa casa que durma num quarto com teus irmãos e não tem nem ambiente para isso. É ali onde Deus quer que tu fale e veja Ele face a face. Essa é a terceira palavra que Deus me dá, que eu trago sobre oração. Estou encerrando. Vão ficar livres de mim agora nos próximos encontros. Mas o que vamos fazer com essa palavra? Com o que Deus está nos falando, que Deus está nos alertando para buscarmos, para orarmos, para sermos perseverantes na oração. Colocar em prática. Ser praticantes e não apenas ouvintes. É isso que conta para Deus. É como vamos encarar isto na nossa vida. Então, amados, de uma forma, tentei ser prático para que vocês peguem esses elementos. Sei que muitos sabem disso, não é uma novidade. Mas tentei reunir, e poderia ter outras coisas aqui, mas resumir nesses pontos. E Deus mesmo vai, pelo Espírito Santo, levar vocês a outras coisas que são importantes na oração, a praticar. E quanto mais nós praticarmos, quanto mais nós experimentarmos, mais nós vamos ver a glória do Senhor na nossa própria vida, na nossa própria casa, na vida da igreja, nesta cidade. E aonde o Senhor estender esse mover do Espírito Santo. Amém? Pai querido, nós nos entregamos em adoração nesse final de manhã. Porque o que nos resta fazer é Te adorar, é nos prostrar, Senhor. É nos humilhar diante de Ti e dizer: Senhor, Te compadece de nós. E nos ajuda, Senhor, a pôr em prática a palavra, a nos tornarmos homens, mulheres, jovens, crianças de oração, que Te buscam, que se aproximam de Ti, que a coisa mais importante da sua vida está na Tua presença, Senhor. As outras coisas vêm depois. Por favor, desperta-nos de qualquer sono, de qualquer, Senhor, coisa que esteja tapando os nossos ouvidos, os nossos olhos para ouvir, e nos faz praticantes. E que essa pequena congregação, somos um ponto nessa terra, mas que a Tua glória se manifeste aqui. Que o brilho de Jesus, o brilho da face de Deus em nós, brilhe de tal forma, Senhor, que ilumine as trevas ao nosso redor. Em nome de Jesus.